Estamos começando aqui mais um SonoCast, mais uma Semana do Sono. E esse é o nosso primeiro podcast da Semana do Sono de 2025. De uma forma muito honrosa, estamos aqui com a presença do Dr. Marcelo e com a doutora Carolina. E eu sou Danuska Tokarski, sou psicóloga do sono. E vamos falar bastante sobre insônia hoje. Antes de começar falando, eu queria que eles se apresentassem para vocês também, para que vocês pudessem conhecer um pouco de tudo que vai ser falado aqui hoje. Por favor, Dr. Marcelo. Boa noite a todos. Sou o Marcelo Martins, eu sou médico psiquiatra de formação. Eu sou coordenador da residência médica em psiquiatria lá do Hospital de Base. E com os anos de formação, eu fui me apaixonando pelo sono. Eu acho uma área interessantíssima e até que eu comecei a fazer a pós-graduação no Instituto do Sono lá. E eu tento passar essa informação para o máximo de pessoas possíveis e também para o ensino médico, né? Para a residência médica, para a gente começar a melhorar essa vida das pessoas. Ótimo. Doutora Carolina. Oi, boa noite. Eu quero agradecer, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Eu amo falar sobre sono. Eu sou médica, então. Eu sou médica neurologista. Eu fiz neurologia na Universidade Federal do Paraná. E, recentemente, eu terminei, então, a residência de medicina do sono na USP de São Paulo. E, para mim, assim, ao longo da neurologia, eu não sabia ao certo para qual subespecialidade que eu iria. Mas quanto mais eu estudava sobre sono, mais eu entendia o quanto o sono é restaurador do ponto de vista cerebral. E isso ia me fascinando de tal forma que, para mim, assim, foi inevitável. E eu sou de uma geração de residentes que teve a sorte de, como o Dr. Marcelo falou, de ter esse aprendizado, que não é algo comum, nas residências de uma forma geral, E aí eu tive essa sorte e, para mim, foi inevitável. Que bom. E a maioria das pessoas que trabalham com sono, os especialistas, de modo geral, se apaixonam por essa área que realmente é apaixonante, Nós estamos aqui hoje com algumas especialidades e isso é uma das coisas que me encanta no sono, porque nós trabalhamos numa área tão importante da nossa vida e não tem como só uma especialidade trabalhar. Então, ela é multiprofissional. Sim. E a insônia, que nós trabalhamos muitas vezes diretamente com isso, não só com a insônia, mas com a insônia vai ser o nosso tema aqui hoje. Só que antes de eu começar, eu queria explicar para vocês um pouco sobre a Semana do Sono também, reforçando um pouquinho isso, que é um evento nacional proporcionado pela Associação Brasileira do Sono, onde durante uma semana, em todo o Brasil e muitas vezes no mundo todo, fala-se sobre o sono com o objetivo de divulgar um pouco mais, explicar um pouco mais sobre a necessidade dos cuidados com o sono para a população em geral. Então, aqui em Brasília, vários profissionais se mobilizam nessa semana, nós teremos vários eventos também. E esse aqui é o nosso primeiro podcast e terão outros podcasts com outros especialistas falando sobre polissonografia, sobre ronco e apneia do sono. Enfim, vale a pena participar e aprender bastante sobre tudo isso, porque em torno aí de 60% a 70% da população mundial queixa de algum problema com sono, E aí eu faço para vocês uma pergunta. Se vocês estão dormindo bem, como que está essa noite de sono? Como que está essa qualidade do sono de vocês ou das pessoas que vocês conhecem? E aí a gente vai entrando com isso e falando um pouquinho mais sobre o sono aqui com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre insônia de modo geral, as características, a parte de... Gente, fugiu, deu um branco aqui. Agora vocês precisam me ajudar. Quando a gente faz... O diagnóstico, perdão. Ah, tá. Tem a palavra aqui. A parte diagnóstica da insônia, as consequências também e tratamentos, Então, começando um pouquinho aqui, deixa eu perguntar para você, doutora Carolina. Você pode nos explicar rapidamente sobre a importância do sono e por que a insônia é um problema tão relevante para a sociedade? Posso? Então, o sono ele tem várias funções, Tanto restauradoras do ponto de vista cerebral. Hoje a gente sabe que quando a gente dorme, a gente tem uma oportunidade de dormir em tempo, em número de horas, Uma quantidade adequada e em qualidade. Um sono que tenha qualidade, o cérebro ele faz uma verdadeira faxina no nosso cérebro. Então, ele limpa literalmente toda a toxina que a gente acumulou
acumulou durante o dia, tudo aquilo que pode ser tóxico para o nosso cérebro, é limpo durante uma noite restauradora de sono. Então, isso por si só já é uma função fundamental e insubstituível. Mas, além disso, a gente sabe que o sono ele tem uma função super importante do ponto de vista endocrinológico, por exemplo, do ponto de vista hormonal, metabólico, inclusive, por exemplo, ganho de peso ou emagrecimento, tem tudo a ver, assim, com o sono. Se você tem um sono adequado, você tem um menor apetite, por exemplo, para lipídio, para carboidrato, e isso ajuda, né, consequentemente, numa perda ponderal, se for o caso, na perda de peso, né? Além disso, ele ajuda na consolidação da memória, ajuda no processamento emocional. A gente sabe que a gente tem fases do sono que ajudam nisso. Inclusive, o sono dos sonhos tem certa contribuição nisso. Então, ele tem muitas funções e não é em um só órgão, é em todo o nosso corpo, né? Vai muito além da neurologia. E a segunda pergunta foi da insônia? Isso. Por que ela é um problema relevante, assim? Por que não dormir bem, dormir menos tempo, enfim, ter tão insônia relevante. É tão relevante? Então, quando a gente pensa em crianças, por exemplo, hoje um diagnóstico que é muito citado é o de TDAH. Acho que o doutor Marcelo sabe falar assim melhor do que eu, né? Recebe isso mais do que eu. E em crianças, por exemplo, TDAH pode ser mimetizado, né, imitado por uma criança que tenha dificuldade para dormir, que não durma adequadamente, porque em crianças isso vem com uma acentuada irritabilidade. Em adultos isso também pode, né, vir com irritabilidade, mas vem com muita sonolência durante o dia. Então a pessoa tem a produtividade completamente comprometida, transtornos de humor que podem tanto ser causados pela insônia, como vir como um sintoma, né? A insônia vir como um sintoma de depressão, ansiedade, por exemplo. Então, assim, o sono ele é fundamental e quando a gente tem algum comprometimento, seja para iniciar ou manter o sono, potencialmente isso vai comprometer todas as áreas, assim, da nossa vida. A gente sabe que a insônia, ela não é um problema da noite. A insônia é um problema da noite e do dia também, Vem com né? sintomas diurnos, Vem com sintomas diurnos também. E falando nisso, doutor Marcelo, explica pra gente, por favor, né? Defina pra gente essa insônia e também como que é esse critério diagnóstico da insônia. A insônia a gente pode caracterizar como uma dificuldade em iniciar ou manter o sono. E isso em até, no mínimo, 3 noites numa semana. E isso pode se estender até 3 meses. Então, esses seriam os critérios que a gente segue para esse diagnóstico de insônia. Existem as insônias que tem a ver, na minha área, mais assim, com transtornos do humor, com transtornos ansiosos, tem quadros demenciais, quadros de Parkinson, etc. Então, realmente, é uma gama de diagnósticos que podem levar à insônia e que a gente tem que pensar de uma forma mais ampla para fazer esse tratamento. Não é só colocar a pessoa para dormir. Isso. E uma coisa interessante dentro disso, para a gente poder entender, é que a insônia, ela é diferente de uma dificuldade de sono ocasional. Então, insônia em si é um transtorno, é uma doença que tem esses critérios diagnósticos que o Dr. Marcelo apresentou para a gente, uma dificuldade com o sono inicial, de manter e de permanecer dormindo por mais de 3 dias por semana, por mais de 3 meses. E em determinados momentos a gente está atendendo os pacientes e ele falou assim, eu tive insônia hoje, né? Hoje eu tive uma noite mal dormida de sono, né? E muitas vezes a gente tem várias noites mal dormidas de sono, que não significa que eu tive insônia. É importante. Exato. Pode ser só um sintoma, né? Pode ser um relato de uma noite ruim, e de algumas noites ou de uma noite ocasional mal dormida. E todo mundo tem isso, né? Isso. Uma noite que não dormiu bem. Isso. A questão é quando isso se quando isso cronifica. é um transtorno de fato ou quando isso é de fato uma noite mal dormida. Sim. Né? Então vamos lá, doutora Carolina, explica pra gente também. Por que muitas vezes os pacientes acreditam que quando eles não estão dormindo bem, eles estão com um problema neurológico. Então, muitas vezes eu já recebi pacientes que falam assim, doutor, eu não estou dormindo bem, eu estou com algum problema. Estou com algum problema neurológico e nunca mais vou dormir bem. Então, vem muito isso, essa questão de associar essa insônia como um problema neurológico. Explica pra gente um pouco em relação a isso e como o cérebro regula o sono e por que algumas pessoas desenvolvem essa insônia. Tá, eu vou responder do final pro início. Tá bom.
O nosso cérebro, ele passa diariamente por 2 processos que vão regular o sono. Um processo é o que faz a nossa pressão de sono. Eu costumo falar que é assim: quanto mais a gente fica acordado durante o dia e exerce atividades, gasta energia, maior é a nossa pressão para dormir. Ou seja, é como se, durante o dia, a cada gasto energético significativo, a gente ganhasse moedinhas e a gente vai ganhando essas moedas. E no final do dia, essas moedas podem ser trocadas, potencialmente, por uma noite de sono boa, né? Por uma noite de sono adequada. Mas isso não acontece só dessa forma. Ao mesmo tempo, o nosso cérebro, ele sofre um outro processo que ele é regulado, né? Do ponto de vista circadiano, todos os dias, por meio da nossa exposição à luz, principalmente, para que o nosso cérebro entenda que dia é dia, que noite é noite, e acontecem, de fato, coisas diferentes no nosso cérebro durante o dia e durante a noite. Só que a gente pode interferir, do ponto de vista comportamental, nesses 2 processos. Então, é aí que pode surgir alguma queixa, diagnóstico, né, de insônia. E muitas vezes, a insônia, hoje a gente sabe que normalmente ela vem acompanhada de um contexto ou de algum diagnóstico. Por isso que muitas vezes os pacientes eles chegam, né, com essa queixa de que seja um problema neurológico ou que seja uma questão psiquiátrica. E aí a gente tem que olhar como um todo. De que forma que a gente pode orientar, tanto do ponto de vista comportamental, quanto de se de fato existe ou não alguma comorbidade, alguma doença ali que precisa ser abordada para que esse sintoma possa ser melhorado. Mas basicamente são esses 2 processos que acontecem. Tá, entendi. Obrigada. E, doutor Marcelo, como que é essa relação da insônia com a depressão, com a ansiedade, com os outros transtornos mentais? Sim, assim, uma questão que me assusta um pouco é a normalização da insônia. Né? Quanto que a gente não vê assim no consultório a pessoa falando, eu nunca dormi bem. E às vezes a gente pega isso como um achado ali no final da consulta, né? Você perguntou, fez aquele screening, falou, e aí, não, mas eu nunca dormi bem, doutor. Como é que é isso? Aí a gente vai investigar melhor e tal, mas a questão da insônia a gente tem que visualizar melhor como um todo o público, o paciente, porque tem muita gente que está sofrendo com isso daí. E aí entra a questão da saúde mental, da depressão, da ansiedade, que a insônia é um sintoma de ansiedade, é um sintoma de depressão e às vezes é o único sintoma. E às vezes o paciente chega lá no consultório para tratar a insônia e não tratar a ansiedade. É isso mesmo. Né? E as pessoas querem um interruptor. Eles querem uma medicação para desligar a vida dele naquele período que ele precisa ser desligado, né? Que é a hora do sono, né? E, ao mesmo tempo, depois quer um para ligar. Então, isso é bastante delicado, né? A gente fazer esse tipo de diferença. Mas, sim, a ansiedade, depressão, outras patologias também cursam com insônia, que um vai agravando o outro. Por isso que é tão importante ter esse diagnóstico assertivo e diferenciado, né? Saber de fato se está sendo uma insônia sintoma. E só para explicar para o público, o sintoma é a febre. A febre é um sintoma, não existe uma doença febre, né? E você tem a insônia transtorno, que é a doença insônia. Então, muitas vezes ela se mistura. E quando a gente fala de depressão e ansiedade, aí sim que elas se misturam mesmo, né? E pode falar. Eu vou falar ainda uma questão mais grave. Às vezes, pacientes com transtorno afetivo bipolar, que a gente faz acompanhamento, que tem uma vida muito saudável, toma as medicações, faz psicoterapia, etc. Às vezes me liga, fala assim, Marcelo, tem 3 dias que eu estou sem dormir. Isso é uma febre. A gente tem que ser até agressivo nesse aspecto, porque o paciente pode entrar numa crise ali que vai durar meses, e vai ser difícil, e aí tem que ajustar a medicação, a pessoa tem que se ausentar das suas atividades, pode ter algum outro problema, como gastos excessivos, ou enfim, todos os problemas correlacionados à patologia. Mas é bem delicado mesmo. E aí eu aproveito aqui, vou tirar um minutinho só para poder reforçar, gente. Insônia é sério.
né? É claro que existe essa normalização de qualquer coisa ser insônia, não é isso, mas precisa ser tratado de uma forma séria. E também um dos motivos da Associação Brasileira do Sono fazer esse momento da Semana do Sono é poder divulgar que é um transtorno que precisa ser tratado com um especialista também, né? Existe uma realidade que, quando eu me formei, e nem faz tanto tempo assim, mas já faz um tempo, né? Eu não estudei sono na faculdade. Não sei se vocês estudaram, eu imagino que não. Nada, zero, né? E a maioria dos profissionais que se formam na área de saúde não estudaram sono. Contato, né? Estudaram zero. Ou então, atualmente, eles estão tendo uma disciplina, tipo, uma semana de aula de sono, né? Alguma coisa olha assim. Olha que isso é muito, né? E olha que eu é quero muito. até falar disso daí, assim, porque na minha formação foi aqui na ESCS, aqui no Distrito Federal, né? A gente tem a formação baseada em problemas e a gente teve um problema de sono no módulo de neurologia. E só. E aí na UNB também são poucos contatos que os alunos têm, e isso vem de muitos anos, né? Vem de muitos anos, e aí começam aquelas falácias, né? Precisamos dormir 8 horas por noite. E começam essas coisas que não são totalmente verdade, né? Exato. Na minha formação, assim, eu tive contato com o sono na neurologia, mas quando eu cheguei para a residência de medicina do sono, eu era uma exceção. Então, eu tinha outros 4 colegas neurologistas que não tiveram nada de sono na formação deles, 2 psiquiatras que também não tiveram e acabaram se interessando por fora, assim. E aí, sono é uma especialidade, né? A gente tem muito estudo para poder tratar e pensar sobre isso e diagnosticar. É algo muito específico. E essas falácias comprometem muito. A gente vê muito, assim, né, que as questões das medicações nós vamos falar mais para frente, mas a maioria dos benzodiazepínicos eram prescritos por ginecologistas, né, e cardiologistas. No final da consulta, eu tenho insônia, aí não faz uma anamnese para ver, ou encaminha, não tem um especialista, né? Por falta de conhecimento mesmo, né? Porque quando que começou? Eles aprenderam. Por que começou? E, gente, essa questão é uma questão séria. Porque se você está com problema do sono, precisa procurar um especialista em sono. É muito comum no consultório chegarem pacientes que já passaram por muitos profissionais, inclusive psicólogos, e falam: Danuska, eu já passei por psicólogo, mas eu não consegui resolver o problema do sono, né? E aí a gente atende, faz orientação e tudo, e depois eu pergunto: por que você acha que melhorou? O que aconteceu? Depois que eu busquei o especialista, tanto na medicina como na psicologia, por exemplo, aí eu consegui melhorar. Porque daí a gente estuda, a gente sabe a orientação e a intervenção dentro desse processo, né? E a mesma coisa dos profissionais. Então, igual vocês trouxeram, né? Um psiquiatra, um neurologista, não necessariamente, na maioria das vezes, não estudou sono. E aí acabam fazendo as prescrições de acordo com o que é comum, mas não tratando de fato e entendendo de fato a doença, o transtorno e tudo que tem relacionado a isso, né? E aí o que é um processo construído durante o dia vira um interruptor, né? O desejo do interruptor de deitar e dormir por meio de um interruptor. Isso. Que não existe, né? E aí esse é um ponto, né? Que tem tanta gente tomando tanto remédio. Sim. Né? A medicação para insônia é algo que vem crescendo muito, cada vez mais, na busca desse interruptor. E eu acredito, vocês puxaram aqui, é um momento para a gente poder discutir um pouco em relação a isso, também por causa das informações distorcidas. Todo mundo precisa dormir 8 horas. Se eu não dormir em torno de 7, 8 horas, eu vou ter câncer, eu vou ter demência, eu não vou trabalhar direito. E dentro do consultório de psicologia, eu acredito que vocês também, muitas pessoas que poderiam estar dormindo bem, mas ficam em busca dessas 8 horas de sono e acabam se submetendo à medicação para ter as 8 horas de sono, que vão ter mais prejuízos na saúde tomando a medicação do que ajustando o próprio ritmo natural do organismo. Então, tem muita informação distorcida, muita coisa sendo conhecida na área do sono também. É uma ciência muito nova, a gente está aprendendo muito ainda, né? Sim. Mas isso acontece com muita frequência, né? Sim, demais. Tem até um termo clínico, que é a ortossônia, hoje em dia, que é a busca por um sono perfeito. Eu não conhecia, que legal. Que é muito comum. Então, hoje em dia, muita gente com relógio,
para tentar monitorizar e, nossa, tá marcando que eu não dormi, não tive sono profundo na quantidade que eu queria ou que eu esperava ter. E, na verdade, talvez essa pessoa esteja dormindo bem, ela não tem sintomas, mas ela tá monitorando tanto que ela passa a fazer do sono uma grande preocupação e aí isso pode trazer sintomas, né? Isso. Nossa, isso é muito, muito verdade e muito verdade para o paciente que tem insônia. Sim. Porque antes de ter uma crise, um episódio de insônia, as pessoas dormem normalmente. Sim. E não prestam atenção no sono, não contam tantas horas de sono, apesar que atualmente todo mundo está contando hora de sono, né? Eu falo que quando eu era mais nova a gente não contava. Hoje, nem se você pediu, já conta. O celular já fala, você dormiu bem hoje. E você fala assim, mas por quê? Eu nem pedi isso, né? Eu tenho uma Alexa, eu falo, Alexa, amanhã me acorda tal horário. Tudo bem, você tem a partir de agora tantas horas de sono. Pois é. Já começa, né? Meu Deus, só... E isso, gente, gera uma pressão tão grande, Sim. né? E é em um justamente processo natural, né? essa pressão em cima de um processo natural que faz com que a insônia se instale e se mantenha, né? Então, dentro disso que a gente estava conversando aqui, as pessoas elas começam a buscar, de fato, essa perfeição do sono e querer controlar demais. Sim. E esse excesso de controle é que mantém o sono ruim, né? Começa muito com os dados, né? Excesso de dados. A gente hoje tem acesso a muitos dados do relógio, do iPhone e tal, e a gente quer manter uma base de comparação. E aí começa aquele sofrimento. Né? E essa base não é igual para todo mundo, né? Não é igual, é totalmente diferente. Né? É único, né? Cada um tem o seu jeito. ritmo, cada um tem o seu jeito. E esse é um dos grandes pontos para a gente estar conversando, porque eu vejo também que dentro da saúde do sono, muitas vezes a gente já falou isso enquanto profissional. Tem que dormir às 7, 8 horas e tudo. E agora a gente está repensando, refalando algumas coisas relacionadas a isso também. Eu me vejo nisso, olhando para mim há 10, 15 anos atrás, né? Era algo mais incisivo em relação a isso, inclusive com a parte da higiene do sono, né? Incisivo em relação a algumas orientações. E hoje em dia, na prática clínica, o que eu percebo é que o meu objetivo como psicóloga do sono é fazer com que o paciente volte a ter cérebro de quem dorme bem e não querer controlar o sono. E muitas vezes algumas orientações de higiene do sono mantêm, teoricamente, o paciente no controle. Se eu fizer isso, eu vou dormir. E aí vem a pessoa para o consultório fazendo tudo e dormindo pior, porque quer controlar o que não precisa e o que não deve ser controlado, né? Você fazer uma restrição de tempo de sono para um paciente que está com insônia, ele fica muito assim, como assim? Isso aí vai dar certo? Vai dar certo. Vai dar certo. Confia que vai dar certo, né? Mas nem sempre eles são tão abertos para poder fazer. É um processo, né? Processo. Mas dá muito certo. Então, vamos lá, gente. Falando assim um pouquinho mais... quais são, então, esses impactos, assim? Como a insônia, doutor Marcelo, afeta a saúde física e mental das pessoas a curto e médio prazo? É uma pergunta muito ampla, né? Eu vejo hoje que a nossa sociedade está muito acelerada, né? Esse ambiente é diferente, mas a nossa casa, às vezes, todo lugar que você olha tem uma tela, igual aqui, né? Então, a gente é muito estimulado. O streaming, né? O streaming invadiu a nossa noite. E acaba... Antes era a novela das 7, das 8, das 9 e talvez a tela quente, né? Hoje não. Hoje você fica vendo o streaming até a hora que você suportar. Só que depois você tem que acordar às 7 horas da manhã. E aí você começa com aquela síndrome do sono insuficiente. E aí você começa com alguma perda de qualidade de vida, né? Nossa, eu tô com dor de cabeça. Nossa, eu tô cansado demais essa semana. Nossa, o trabalho eu não tô dando conta. Marcelo, eu tenho TDAH, me passa uma medicação. Então, não é bem assim. A insônia, a longo prazo, lógico, existem as episódicas também que existe um grande prejuízo, mas a longo prazo começa a diminuir muito a qualidade de vida dos pacientes e as pessoas tendem a procurar o caminho mais fácil, né? Não tenta organizar, não procura um profissional da TCCI, às vezes para fazer alguns ajustes na qualidade, na higiene do sono, e a pessoa começa a ter uma grande perda da qualidade de vida, e aí começa
doutora Carolina já falou, ganho de peso, né? A questão física, pessoas, problemas da neurologia, né? Pessoas com epilepsia, às vezes pode aumentar o número de crises e aí vai ter que aumentar o número, a medicação. Então, assim, é bastante amplo. É muito mais amplo do que eu imaginava, né? Sim. Sim. Você quer trazer alguma contribuição? Acho que, assim, quanto mais eu estudo, mais eu fico impressionada, né? Do quanto tem impacto mesmo, né? Mas, assim... Por exemplo, quando eu era criança, se eu queria assistir desenho, eu precisava acordar cedo, porque era só de manhã, então eu já tinha aquela exposição natural à luz, logo pela manhã já saía da cama, porque à tarde não tinha, à noite não tinha. Hoje em dia não é mais assim, né? A gente tem acesso, dentro de casa, não necessariamente a gente diferencia dia e noite. A gente consegue fazer tudo o que a gente fazia antes, só de dia, à noite também. E aí, isso muitas vezes entra naquele processo de... Se eu preciso, por exemplo, produzir mais, muitas vezes o inegociável não é o sono. É a primeira coisa que a gente abre mão. Sim. Isso inicialmente parece uma coisa boa. Tá produzindo mais. Mas quando a gente vai olhar, inclusive para os estudos mesmo, não existe uma melhor produtividade, não existem melhores resultados. Você pode até ficar fazendo algo por mais tempo. Mas aquele algo não sai melhor. Isso é muito bem documentado, sabe? Então, assim, do ponto de vista neurológico, o que mais chama atenção é tempo de resposta. É muito comprometido por pacientes que não têm uma qualidade adequada de sono. Atenção, principalmente. Aí começam a chegar as queixas e os desejos de investigar TDAH. Memória não consolidada, o que eu mais recebo, né? Tô com muito esquecimento. E eu recebo isso de todas as faixas etárias. Quando a gente pensa num quadro demencial, de uma forma geral, se a gente não tá falando de algo precoce, a gente espera que cheguem pacientes acima de 60 anos. Se eu pego a minha semana, a principal queixa que eu recebo é esquecimento, enquanto neurologista, em todas as faixas etárias. 20, 22 anos, 23 anos. E aí, quando a gente vai para anamnese, a gente vê que, conversando com o paciente, não é um quadro demencial, né? É privação de sono, ou pode ser um quadro de insônia mesmo, trazendo sintomas diurnos. Então tem esse impacto direto. Sim. E fala-se muito dessa questão da relação do sono com Alzheimer. Explica isso um pouquinho pra gente, por favor. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia. Durante muito tempo, a gente já conhece, né, o sistema linfático corporal. Então, se a gente tem, por exemplo, uma doença ou fez uma cirurgia e não está se mexendo muito, a gente vê que a gente começa a ficar inchado, literalmente. E se a gente quer estimular o sistema que vai nos desinchar, vai tirar aquele líquido que está sendo retido, que não é bom para nós, a gente pode fazer, por exemplo, uma massagem, uma drenagem linfática. Por muito tempo, ficou questionado se o cérebro também tinha um sistema que drenaria o que é tóxico para ele, aquilo que ficou retido e que não é legal. E de que forma que a gente conseguiria estimular esse sistema. Eu ainda considero que a descrição disso é muito recente, porque vem de 2012 para cá uma boa descrição do que hoje a gente chama de sistema linfático cerebral. Por quê? Ele exerce uma função muito parecida com a do sistema linfático no nosso corpo, que é de retirar tudo aquilo que foi tóxico, que foi produzido durante o dia. E o que a gente sabe hoje? Que todos nós produzimos, ao longo do dia, algo que faz parte da doença de Alzheimer, que é uma proteína que se chama beta-amiloide. Todos nós produzimos isso todos os dias. Só que espera-se que todos nós façamos um processo de retirada dessa proteína do nosso cérebro quando a gente dorme. Então, hoje a gente sabe que esse sistema, ele é, sim, estimulado. E aí, fazendo essa analogia, o que seria a massagem, a drenagem linfática do nosso corpo é o sono para o nosso cérebro. Então, se você quer estimular essa faxina, essa limpeza, a gente tem que ter um sono adequado. E aí, quando a gente olha para o nosso sono, o momento em que essa limpeza mais é estimulada é no nosso sono profundo. Então, não basta apenas dormir de qualquer jeito que seja. Não basta o interruptor. Tem que ser um sono de qualidade. A gente tem que chegar nessa fase de sono mais profundo.
E pacientes que, por exemplo, têm privação de sono ou que têm insônia crônica, eles deixam de ter uma noite de sono adequada, deixam de chegar nessa fase de limpeza profunda, de sono profundo, e essa proteína beta-amiloide passa a ser acumulada no cérebro. E aí, sim, isso potencializa muito o risco de um quadro demencial, e nesse caso a gente está falando da doença de Alzheimer. Então, esse risco é real. Esse risco é real. E só para explicar um pouquinho mais para o público, a diferença entre privação de sono e insônia, né? Porque você falou que essas duas coisas acabam impactando, né? Sim. E aí, a privação de sono, ela é quando você tem a oportunidade de dormir, mas você acaba não dormindo em função das atividades que você tem no dia a dia. Então, você trabalha um pouco mais, assiste um pouco mais, mexe um pouco mais, acorda mais cedo para poder fazer outras coisas. Você tem a opção, você acaba escolhendo dormir menos tempo do que o necessário. Isso é privação de sono, né? E tem até uma síndrome chamada síndrome do sono insuficiente relacionado a isso, né? E a insônia não. Você tem a possibilidade de dormir, mas mesmo assim você não consegue dormir. Então, o paciente pode dormir, se preparou para dormir e não consegue dormir ou iniciar ou manter o sono. E essas duas situações acabam comprometem o funcionamento desse sistema, que é o linfático. Isso. Só para complementar o que a doutora Carolina estava falando, o nosso sono, ele não é um sono, não é estável sempre, né? Que você começou a dizer, mas eu acho que é para deixar bem claro. Não é dormindo, acordado. Dentro do sono existem várias fases. Então, existe uma estrutura que existe umas certas porcentagens. E o natural é você ter algumas dessas porcentagens. Então, às vezes, em algumas patologias, por exemplo, a apneia, a pessoa pode até conseguir dormir. Mas, como a doutora estava falando, não chega no sono profundo. E aí não tem todo esse mecanismo de drenagem, de reorganização e de limpeza do corpo. Então, a pessoa fala, dormi 8 horas, ainda estou cansado. Porque, provavelmente, às vezes, não conseguiu acessar mais nesses sonos mais profundos, né? Então, a gente tem a insônia, a privação e a apneia do sono também, com certeza. Que é muito prevalente, né? Potencializando esse risco, né? Sim. E vamos falar um pouquinho sobre tratamento, então? Doutor Marcelo, quando o tratamento medicamentoso para insônia é necessário? Qual é a hora de incluir esse tratamento medicamentoso? Quando a TCCI já está sendo brincadeira. Mas Assim, é o que está escrito, né? Ele está brincando, mas só para explicar aqui, né? Existe um manual da Associação Brasileira do Sono e que tem uma diretriz de tratamento para insônia. E lá fala, né? O tratamento medicamentoso deve ser utilizado quando a terapia cognitivo-comportamental já não foi suficiente para poder resolver. Então, teria que ser isso. Na teoria, gente, é isso e é lindo. Mas na prática, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo e que nem conhecem a terapia cognitivo-comportamental para insônia e que estão fazendo tratamento medicamentoso e não a TCCI, né? Desenvolvendo. Então, o tratamento medicamentoso depende muito da característica da insônia da pessoa. Às vezes é uma característica ansiosa, às vezes é uma característica que a gente vê com uma questão depressiva. Então, a gente tenta tratar primeiro a causa base. A ansiedade, a depressão e, consequentemente, a insônia vai ser tratada por esse ajuste. E, em alguns casos, quando às vezes, uma depressão mais grave, refratária, e aí a gente começa a usar alguma medicação para auxiliar nesse processo de melhora do paciente. Né? Então, existem várias medicações. Às vezes, a gente já tenta aliar um antidepressivo, um ansiolítico que tem um efeito colateral de sono para a pessoa, às vezes, tomar apenas uma medicação. Mas também, às vezes, como eu disse, a pessoa é refratária, é uma doença de difícil controle e a gente tem que começar a usar a polifarmácia. Mas não é sempre esse caso. Né? E dentro disso que você trouxe, eu vejo que é bem interessante trazer o que eu tenho percebido no consultório, que eu acredito que vocês vivenciam isso também, que como a medicamento, né, para dormir, ele está sendo muito utilizado, muito facilmente utilizado, é muito comum encontrarmos pacientes com ansiedade tomando medicamento só para dormir, não é?
E aí, esse problema é você tratar só a febre. Exato. Fica só tratando a febre não trata a infecção. Então, é comum, muito comum, chegarem os pacientes, eu estou tomando medicamentos para dormir, e aí você começa a investigar, fala, olha, né, existe esse problema com sono, mas também tem um transtorno de ansiedade aqui. E enquanto essa ansiedade não for cuidada, você não vai conseguir ficar sem o remédio da febre. E isso precisa ser muito olhado. Eu até trago isso para vocês que estão aqui ouvindo. Se você está tomando um remédio só para o sono, né, investigue um pouco mais, procure um pouco mais, que pode ser que seja um problema específico só do sono, mas pode ser, na grande maioria das vezes, uma questão de um contexto de ansiedade, de um estado de hiperalerta que esteja fazendo com que você esteja dormindo mal. E aí você está tratando a febre e não o que está causando essa febre, né? Eu gosto de exemplificar isso com o sono do anestesista, né? Você é sedado pelo anestesista para fazer algum procedimento cirúrgico e, de repente, você acorda. Aí você fala assim, nossa, já? Mas eu não descansei, minha cabeça ainda está meio que a mil. Então, eu tento mostrar para os pacientes isso. Porque fala assim, não, a gente tem que tratar essa sua comorbidade. A insônia é uma parte disso. E, às vezes, tem aquela dificuldade, tem a dependência, tem a tolerância. A gente tem que começar a fazer alguns ajustes, polifarmácia. Mas as pessoas não têm ideia um pouco disso. Acham que dormir é simplesmente apagar. E não é. Não é, né? Não é. Você quer trazer, Carolina? Do ponto de vista medicamentoso, assim, uma coisa que eu sempre gosto de mostrar para os pacientes é que quando a gente olha para todos os remédios que a gente tem aqui no Brasil disponíveis, não tem nenhum que imite a arquitetura natural do nosso sono. Pronto, então, como foi dito, assim, a gente tem fases do sono. Então, o sono ele não acontece igual a noite inteira, né? Tem o sono não REM, tem o sono REM. Dentro do não REM tem o sono leve, o que é médio, assim, e o mais profundo. E quando a gente pensa nos remédios, nenhum deles nos fornece a proporção, dentro disso que existe, né, dessas fases, do que um sono natural nos proporciona, né? Então, não tem nenhum remédio que nos dê uma boa noite de sono como o nosso sono natural. O nosso sono natural ou o pós-tratamento de uma TCCI. Sim, que é o sono, natural. Né? Exato. Então, é justamente isso. E aí, por isso, pegando essa deixa, que no manual, né, no nosso consenso brasileiro de insônia, fala justamente da TCCI como opção de primeira linha, né? Porque você já está comprovado muito, já tem alguns anos isso, de que a terapia, ela ajuda, de fato, o paciente a dormir mais rápido, acordar menos vezes, ter um tempo maior de sono, sem os efeitos colaterais da medicação. E com o resultado pós-terapia. Porque o medicamento, muitas vezes, ele funciona enquanto a pessoa está tomando, mas depois a pessoa para de tomar e ela volta a ter o problema, né? Então, realmente, a terapia, ela traz esses benefícios. Duradouros, né? Duradouros e sem interferir no que é natural. Exato. Né? E aí, contem pra gente, né? Vou começar aqui com o Dr. Marcelo, você fica muito à vontade, de quais são, então, um pouquinho mais desses benefícios e riscos do uso da medicação. Né? Por que eu devo, qual é o benefício que eu tenho e qual é o risco que eu tenho com esse uso? Uma medicação bem indicada por um profissional qualificado sempre tem benefício. Até essas que a gente coloca aí como vilões, elas têm sua parte, sua posição. O problema é o exagero. O problema é quando esses pacientes eles começam a tomar condutas sem um profissional de referência, né? Então, ou por conta própria, que é o mais arriscado, que é muito comum. Né? Esse ano, isso até deve ser abordado, mas uma medicação que era muito utilizada, né, que é o Zolpidem, mudou-se o tipo da receita, porque a prescrição estava muito exagerada. Estava muito indiscriminada e, assim, vendas diretas em farmácias, né? Não tinha nem a prescrição médica. Então, perdeu-se totalmente o controle e começou a ter muitos problemas de ter que resultar até internação hospitalar de pacientes com dependência.
Só que, lembrando, a medicação, ela é boa. Só que é boa se você fazer o tratamento de acordo com o profissional que está te acompanhando. Por um período determinado com um projeto. Né? Não é para você tomar para sempre. Né? Não é uma medicação, um antihipertensivo ou até uma medicação para diabetes, por exemplo. É isso que eu gosto de passar para os pacientes. Mas aí também isso seria as medicações para atacar diretamente a insônia. E tem as outras medicações que a gente usa para tratar a depressão, a ansiedade, que a gente também pode usar para a insônia. Né? Às vezes um paciente com quadro demencial, ela pode usar um antidepressivo mesmo não estando deprimido. A gente usa o efeito colateral da medicação para auxiliar. A nosso favor, né? Tá. Você quer contribuir, doutora Carolina? Uma vez eu participei de uma mesa que o tema era sobre o Zolpidem, né? Se era um super-herói ou um vilão. E eu entendo que ele não é nenhum super-herói e nem um vilão. Ele realmente... Existe uma eficácia por trás das medicações que são prescritas para insônia. A grande questão é como elas são prescritas, né? Muitas vezes a mão que coloca não tira. Então, sempre que algo é colocado, a retirada já tem que ser programada. Colocou, tem que programar a retirada. E se você identifica um tipo de insônia que já é algo mais crônico, não é o caso, por exemplo, dessa medicação, sabe? O uso é muito, muito, muito restrito, mas existem de fato indicações. E aí, quando a gente vai, né, para as outras medicações que tem como efeito colateral a sonolência, e a gente se aproveita disso como uma medicação para manter o sono por um determinado período. Existem sim, né, pacientes que têm essa indicação, mas também é muito restrito. Eu sempre penso que é uma programação, literalmente. É programar, se foi colocado, a retirada também. Como que vai ser, é um processo, né? Acho que até tinha na programação uma pergunta sobre se existem novas tecnologias para tratar, para tratar sono e tudo mais. E assim, tecnologia... Se você quiser fazer a pergunta para ficar mais... Tava assim, existem novas tecnologias ou tratamentos inovadores para insônia? Eu queria muito te responder que sim. Eu também. Mas a resposta é que não. E isso serve tanto não para Brasil, o que a gente tem aqui, quanto não para o que tem por vir. Claro que são medicações potencialmente melhores do que a gente tem aqui, mas até quando a gente compara essas medicações que tem no exterior com a terapia cognitivo-comportamental para insônia, o padrão ouro sempre é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, né? Eu acho que do ponto de vista de tecnologia, o que foi possibilitado com o passar do tempo é uma certa acessibilidade para fazer, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental para insônia online. Essa é uma modalidade que hoje existe. Então, eu fiz minha formação em São Paulo. Eu tenho muito, muito contato com as psicólogas de lá e dá certo, né? Fazer online. Existem alguns programas que tentam fazer de uma forma automática. Daí, eu já acho que não tem a mesma eficácia, assim. Mas existe. Eles ajudam, eles melhoram. Isso, mas acaba sendo diferente. É como se eles modulassem, assim, mas é bem diferente, né? Então, eu acho que em termos de tecnologia, o que a gente mais tem atualmente é uma tecnologia melhor para diagnosticar problemas, fazer diagnósticos dentro da medicina do sono. Mas para tratar, a gente pode ir para a melhor tecnologia do mundo. O padrão ouro é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Que bom, eu fico tão feliz. Com certeza, é tão bom ouvir isso e de médicos e de profissionais, né? E abrindo, assim, compartilhando com vocês na área da psicologia e na especialidade do sono, eu recebo muita indicação de pacientes dos profissionais especialistas em sono. Porque vocês conhecem o resultado. Mas os profissionais que não são especialistas em sono, muitas vezes eles mesmos questionam por não conhecer. Né, por não saber. Enquanto residente de neurologia, eu precisei ver para crer. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar na minha residência uma paciente que fez. Foram 6 sessões, se eu não me engano. E ela saiu muito agradecida e dormindo super bem, sem nenhuma medicação. E aí, ali eu entendi tudo. E aí, sim. E dali pra frente eu vi vários outros casos, né? Bem legal. É uma entrega, né, do paciente, sim. Né? Não é uma coisa que a gente conquista, assim, de hoje para amanhã. Então, a TCCI, o paciente tem que estar envolvido, tem que se entregar.
mas é muito duradouro os resultados. Com certeza. Muito bom. É muito bom. E então eu vou falar um pouquinho, gente, para vocês agora sobre essa TCCI, né? Explicar um pouco para vocês sobre o que é isso. Então, TCCI é terapia cognitivo-comportamental para insônia. É, de fato, esse tratamento considerado padrão ouro. E eu gosto muito de usar a teoria dos 3 P's para poder explicar também a TCCI. Então, quando nós temos um quadro de insônia, existe um modelo teórico que explica a insônia. E esse modelo teórico, ele fala que nós temos 3 P's. Os fatores predisponentes para a insônia, que são os fatores de risco. Assim como nós temos fatores de risco para diabetes, Alzheimer e outras doenças, existe um fator de risco para a pessoa desenvolver insônia. O outro P seria os fatores Precipitadores, precipitantes, que são justamente os que desencadeiam as noites mal dormidas, relacionados a situações estressantes que as pessoas vivem, na maioria das vezes, ou mudanças de hábitos. E o último P, que são os fatores perpetuantes, que mantêm a insônia. Então, esses fatores de risco principais são história de insônia na família, né? Um fator que é muito importante a gente entender, que é o estado de hiperalerta. É muito comum no paciente de insônia ser aquela pessoa que ela é mais ligada na tomada, mais agitada, está sempre fazendo alguma coisa, pensando alguma coisa, resolvendo alguma coisa. E eu gosto de explicar para os pacientes também que existe um alerta mental, naquela cabeça que não para, e um alerta físico, daquela pessoa que fica se movimentando muito. Então, tem um risco maior de desenvolver insônia. Também, pessoas que são muito exigentes, muito detalhistas, se cobram muito, né? É um outro risco. E o quadro de ansiedade também, eu vejo que é o maior deles. E qual que é a diferença do alerta e do ansioso? O alerta, ele é agitado. Ele está sempre pensando, organizando, planejando, tem uma mente agitada, um corpo agitado. E o ansioso, a ansiedade, ela tem por trás o fator medo. Então, são pessoas que elas estão com medo do futuro, preocupadas com alguma coisa dando errado. Então, tem essa característica também. E aí, com esses fatores, passam por situações que dormem mal algumas noites. E depois disso, a insônia se instala pelos fatores perpetuantes. Quais são os principais fatores perpetuantes? O maior deles é a ansiedade antecipatória ao sono. Então, a pessoa dorme mal por algum motivo, por exemplo, um conflito, questão financeira, problema no trabalho, acompanhando alguém no hospital. E depois disso, ela começa a ficar preocupada com o sono. E aí, será que eu vou dormir? Será que eu não vou dormir? Eu preciso dormir porque eu estou cansado, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer. E essa ansiedade perto da hora de dormir, de modo geral, ou até quando a pessoa acorda, é que é inversamente proporcional ao relaxamento que ela precisa para poder adormecer. Então, esse é o principal fator que mantém o sono ruim. E junto com isso vem um hiperfoco com o sono também. Eu explico que os pacientes, quem já passou por insônia, pega uma lente de aumento e coloca em cima do sono. E algo que era natural passa a ser um grande problema. E aí eu começo, não vou sair para jantar porque eu tenho que dormir cedo, porque senão não vou conseguir dormir direito. Eu tenho que acordar cedo, não vou fazer academia, porque senão vou ter que acordar cedo. Ou então, eu não dormi bem essa noite, vou dormir mais cedo, porque eu não dormi bem, vou tirar um cochilo à noite. Então, começo a mudar hábitos e rotinas para tentar ajustar o meu sono, e que muitas vezes começa a atrapalhar. Então, a TCCI, ela vem para poder ajustar justamente para esses fatores que estão mantendo o sono ruim. Tanto de pensamentos associados ao sono, essa preocupação, esse hiperfoco, como os comportamentos e hábitos associados a ele. Então, esse é o principal objetivo. E aí, quando a gente tira isso, a pessoa volta a dormir bem. E junto com isso, compartilhando aqui com vocês, eu tenho incluído na minha prática também o EMDR, que é a parte da terapia que trabalha com trauma. Por quê? Eu trabalho a TCCI, mas eu percebi que os pacientes continuavam com medo de ter a insônia de novo. Né? Será que eu vou viver aquilo que eu já vivi de novo? E aí o MDR, ele vem para a gente reprocessar aquela experiência das noites traumáticas de insônia que eu chamo, ou então do cansaço extremo que o paciente teve, e aí ele consegue seguir com esse medo muito menor e ressignificando essas memórias que ele teve em relação ao sono. E aí a gente potencializa o resultado com isso também. Então, tem sido assim muito rico associar essas duas práticas, né? E aí, gente, TCCI é isso.
tirar os fatores que estão mantendo o sono ruim. Uma reestruturação, né? Isso. E junto com isso, o que é interessante? Vocês falaram aqui, eu lembrei de uma questão que eu gosto de explicar também, foi até o Dr. Nonato que trouxe essa ideia, que é neurologista, né? Ele é. E ele explica o seguinte, e eu falo para os meus pacientes que a gente quer ter um interruptor de liga e desliga. E que a gente não tem um interruptor de liga e desliga, mas é como se a gente tivesse dois. Então, a gente tem o núcleo que regula o sono e a vigília. E eu gosto de explicar da seguinte forma, que quando nós estamos acordados, uma parte do nosso cérebro está ligada e outra está desligada. E quando a gente dorme, isso inverte. Então, a gente vai tendo esse equilíbrio no nosso cérebro. Então, estou com essa parte ligada e essa desligada. Mas se eu tiver num trabalho tranquilo e com uma privação de sono, pode ser que o meu sono comece a invadir a minha vigília. E eu começo a cochilar ali no meio da minha vigília. E no sono acontece a mesma coisa. Então, eu estou com sono, estou cansado, mas a minha vigília pode invadir o meu sono. E eu começo a acordar, eu tenho dificuldade de passar e romper essa pressão de sono, de começar a dormir. Então, é interessante a gente entender isso, porque muitas vezes o paciente está cansado, ele está com sono, mas o problema não é aqui, é aqui. É esse excesso de alerta que faz com que a pessoa não durma, né? E aí eu acho muito interessante essa parte, eu fico até pensando, assim, compartilhando com vocês, que mas se o problema da insônia é aqui e não aqui, a insônia, ela não é um problema do sono, ela é um excesso de vigília. Sim, né? Com certeza. É um excesso de alerta. E é esse alerta que a gente precisa diminuir. E a terapia, ela vem com esse objetivo, de reduzir isso. Os remédios para dormir, eles fazem isso, igual você falou, né? Que o anestesista vai lá e ceda, aumenta. E chapa, né? Aumenta aqui. Então, a pessoa, ela é sedada, ela é chapada. Os ansiolíticos fazem isso, né? Eles diminuem isso aqui. Então, a insônia, ela deve ser tratada nesse aspecto, diminuir... Ixi, eu falei longe do microfone. Preciso repetir, será? Não. Ficou baixo? Então, vou explicar de novo. Perdão. Eu vou voltar aqui e explicar, gente, que os remédios para dormir, eles aumentam essa parte aqui e faz com que a pessoa ela fique sedada. E o objetivo da terapia é reduzir essa ansiedade para que aí o sono aconteça, tá? Então, é isso que eu estava explicando aqui e é justamente esse processo que acontece. E estava falando também que a insônia, em vez de ser vista, então, como um transtorno do sono, quando ela é entendida como um excesso de alerta, a gente muda o tratamento. Porque o que acontece? O paciente que ele chega preocupado com o sono, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir, ele chega mais alerta, porque ele está mais preocupado com isso. Mas se ele entende que não é sono, que ele precisa se acalmar, relaxar, se tranquilizar, para que o sono aconteça, aí sim a gente tem uma outra resposta em relação a esse contexto do sono. E muitas coisas mudam dentro desse processo, né? Então, gente, vamos lá, porque eu vi que o nosso tempo está acabando. Queria fazer agora um bate-papo aqui com vocês sobre mitos e verdades em relação ao sono, né? E aí eu vou perguntar para vocês, assim, primeiro, doutora Carolina. Sem justificar, só responder. Sem justificar? Eu acho que vale justificar, porque senão a gente diz sim, não e... Né, não pode fica sem resposta. E aí... dormir menos de 6 horas sempre faz mal? Mito. Então, assim, todo mundo tem uma noite que dormiu menos de 6 horas por algum motivo. E tudo bem. Ou é porque dormiu mal, ou porque ativamente ficou privado de sono, tinha uma prova no dia seguinte, tinha que fazer a prova. Isso não pode ser a rotina. Mas, isoladamente, dizer que dormir sempre menos de 6 horas faz mal é um mito, primeiramente. E, segundamente, falar em horas de sono, só complementando, é algo muito individual. Eu posso precisar de uma quantidade X de horas, você pode precisar de mais, Marcelo pode precisar de menos, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é muito individual. E esse sono, ele oscila também. Tem dias que eu preciso de mais tempo, às vezes Exato. O nosso sono é um ciclo, né? Então, o nosso organismo tenta compensar isso de alguma forma na noite seguinte, desde que não vire rotina. Pronto, que essa é a próxima pergunta. Doutor Marcelo, é possível compensar o sono perdido no final de semana?
Não, o sono foi embora. Não tem jeito, tá, pessoal? Não adianta falar, vou compensar no fim de semana, porque essa semana eu trabalhei demais, tive que acordar. Não tem jeito. Agora, só voltando à anterior, sobre as 6 horas, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu durmo 6 horas e eu sou assim Tô mesmo. bem. Algumas pessoas, sim. É uma parcela bem pequena da população tem esse padrão. Mas geralmente, dormir menos de 6 horas, a pessoa tem que ter um certo alerta aí. Sim. Né? Se ela tá ficando privada de sono, né? Sim, que às vezes a rotina da vida, esse hiperalerta, a gente acaba não parando para refletir como é que é realmente o nosso sono. E ao longo do tempo, isso é cobrado, né? É cobrado, não é um banco de horas. Não adianta dormir 5 horas a semana inteira e no final de semana dormir 10. Não adianta. Você pode ficar bem naquele dia, mas não tem como seu organismo te devolver toda essa privação de sono. O seu sono ideal, na verdade, é mais pro final. Quando você entra de férias, na verdade, até você dorme um pouco mais. Quando chega no final das férias, aquela coisa que já está quase voltando, aquilo ali é seu sono mais natural. O período de sono, o horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar, porque isso também conta. Sim. Não é tempo de sono, eu dormi 3 horas da manhã, acordei meio-dia. Também não é só isso. Tem toda uma em que momento, né, que você tá dormindo. Uma regularidade. E se é só um alerta, assim, se chega final de semana e você precisa dormir muito mais, você sai muito do que pra você é considerado uma rotina durante a semana, é acender a luzinha mesmo, Acender a luzinha, né? é a febre. De que você provavelmente está privado de sono e isso não volta. Tá. O nosso tempo está acabando e eu vou fazer uma pergunta. Gente, para vocês, insônia se resolve sozinha? O sintoma, sim, na minha opinião. Pode ser que sim. Pode ser que sim, mas merece atenção. Uhum. Virou algo, tá na sua rotina, todo dia você está observando isso, virou uma queixa, é importante consultar um especialista para que, de fato, não vire ou que seja um diagnóstico seja adequadamente tratado. E não pode ser algo que, eu tenho insônia e eu preciso aceitar e conviver isso pro resto da vida. Não, existe tratamento, existe e deve ser tratado. Deve ser tratado e vai melhorar a tua qualidade de vida, né? É por aí. Gente, olha só, uma dica rápida. Vai ter que ser rápido aqui. Doutor Marcelo, se você pudesse escolher uma dica para poder dar para os seus pacientes, alguma orientação, qual que seria? Converse com seus familiares sobre o sono. Isso é muito importante. A gente acaba que não conversa isso. As pessoas, às vezes, acham que estão dormindo e não estão dormindo bem. Então, acho que vale a pena refletir isso em casa. Todo mundo. Tá, legal. Doutora legal. Carolina. Acho que a minha é que o sono da noite, ele é construído durante o dia. Começa no momento em que você acorda. Então, vai muito além do que é popularmente conhecido como higiene do sono, né? Mas é importante que a gente favoreça o nosso sono, tanto nas nossas atividades durante o dia, quanto no que a gente escolhe fazer durante a noite. Acho que é isso. Ter muito cuidado se... Insônia, a gente fala muito sobre isso, né? A falta de sono, mas muito cuidado com o nosso excesso de vigília, excesso de estar acordados. Tá. Acho que é isso. Legal. E o que eu posso falar para vocês é procurem, se vocês estão com dificuldade, procurem um especialista em sono, para que vocês possam cuidar de forma adequada do sono de vocês. E aí, aqui eu já aproveito a oportunidade para falar com vocês que assistiu, que gostou, que compartilhe com as pessoas que vocês conhecem, ajude a divulgar esse tipo de informação também e aproveitar a oportunidade para agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada, foi ótimo estar aqui com muito vocês, bom gostei muito, a gente sempre aprende, né? Eu também fiquei muito feliz, muito obrigada mesmo, amo conversar sobre isso. Que bom, Obrigada e mesmo. nós vamos nos encontrar ainda ao longo dessa semana, que vai ser muito bom. E agradecer também pela AB Sono, pela direção aqui de Brasília, que está conosco o Dr. Paulo Marsiglio, doutora Alana também, e a oportunidade que tivemos de estar aqui nesse mais um podcast aqui no canal do Cuidando do Sono.